E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso programa Estudo das Obras de André Luiz. O livro que estamos estudando é o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 31 e no programa passado, ainda conversando sobre o que o instrutor, não deixa de ser um instrutor, né? O chefe lá do corpo da guarda, né? Quem serviu o exército sabe o que eu estou falando, do corpo da guarda. E deixa de ser porque está instruindo o André Luiz, a Narcisa e a todos nós, né? Até hoje. Então, ele dizendo a ela, provando a eles o porquê que ela não pode adentrar, porque ela não está arrependida do reconhecimento, ela não está reconhecendo, ela nem reconhece que errou. Tem até uma coisa interessante, que eu posso até reconhecer que eu errei, mas eu não me arrependo, faria tudo de novo, não tem aquele papo? Sim. Então, tem essa conversa. Ela nem reconhece o erro, já está no estágio antes, já trabalho dela mesmo para ela se recuperar disso, né, para consertar isso aí. E aí ele diz que, e faz a pergunta a ela, questiona dizendo o que ela fez, né? Claro, com educação, com carinho e com intenção no coração dele de que ela melhore. E aí ele pergunta, por que você matou tanto os entezinhos, as crianças frágeis, que nem tinham ainda oportunidade da vida, de relação? E aí ela responde com agressão, né? Chamando ele de canalha, dizendo que empregou a existência auxiliando a maternidade na Terra, né? E foi caridosa, e dizendo que foi caridosa e crente, boa e pura. Isso aí é um parênteses que a gente pode abrir, Tereza, um pouquinho, porque, claro que aqui é o extremo da hipocrisia, vamos dizer assim, né? Da sofismo, não é nem sofismo isso aqui, né? Coitado, é hipocrisia mesmo. Mas ela diz que foi caridosa, e muitas vezes a gente fala assim, mas eu faço a caridade, né? A gente tem que ter um raciocínio lógico em cima disso, na questão de caridade, de beneficência, de benevolência, né? Porque a questão da caridade, ela abrange muito mais do que dar as coisas. É claro que tudo tem um começo, cada um tem as suas dificuldades a serem vencidas, e às vezes uma pessoa que dá alguma coisa, ela está já no seu extremo esforço de fazer o bem. Cada um, não cabe a nós julgar. Mas na pergunta de 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Como a entendia Jesus, quer dizer, o que ela realmente significa, essa palavra. E a resposta é bem clara: benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então ser benevolente, indulgência e perdoar a todos. E isso é caridade. Né? E aí é uma coisa bem mais abrangente do que às vezes a gente corriqueiramente fala. Então, mais adiante, ela diz, né, chama ele de demônio, de feiticeiro. Não falou ainda não. Não falou? Ela não falou não. Desculpa que nós paramos do parágrafo aqui na questão do remorso, né? Isso, ele falou que ela não recebeu nem então, mesmo beneplácito do remorso. Deixa eu repetir esse parágrafo aqui. Não é nisso, qual é esse parágrafo? 56. Vamos repetir o 56. Vamos começar do 56 novamente. Ele diz assim. Ele diz para Narciso e para André Luiz: não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Por quê? Como a Tereza até falou no programa passado, o perispírito, ele transparece tudo isso. Ele tem a visão como se fosse nós estivéssemos vendo em 3D. A visão de cima, de todos os lados. A gente não vê só de frente, ele vê tudo. E é isso que estava transparecendo na fotografia viva, porque os nossos pensamentos, eles emitem imagens e ficam arquivadas, os espíritos veem, não é?
E é o que está acontecendo. Aí ele continua. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso, quer dizer, nem o remorso. E aí nós falamos do remorso, colocamos aqui algumas páginas do Emmanuel sobre o remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte aqui. Então o que ele está pedindo a ela? Para o reconhecimento do erro. E aí... Porque a gente só tem receita para os outros. Isso se chama arrependimento. A gente nunca tem receita para si mesmo. Na Revista Espírita do ano, isso é. Quando a gente abre uma página, é para você. Lá na nossa casa espírita, a gente tem o hábito, claro, de iniciar e terminar uma reunião com uma oração. Mas antes a gente faz uma leitura. A gente habitualmente lê o livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Aquele livro pequenininho de bolso. É pequenininho, mas tem cada mensagem ali, meu Deus. Grandiosa. E aí a pessoa, geralmente a gente pergunta quem quer fazer a prece, quase ninguém quer. Né? A questão é outro estudo isso aí, mas a gente não quer fazer. Não, deixa que eu leia a página. Eu, pessoalmente, acho melhor fazer a prece, porque a página, de vez em quando, vem uma tijolada que é pra gente. Exatamente, ontem na reunião à noite, então foi exatamente isso. A gente até parou de ler para rir, porque foi exatamente o assunto que estava na reunião, na hora que abriu a página, pá, é aquilo. Terezinha, não sei se você está me ouvindo, mas é para você essa mensagem aí da página também, viu? Então, o arrependimento. E na Revista Espírita do ano de 1863, Allan Kardec coloca uma mensagem de João, discípulo. Isso, João Evangelista. Ou arrependimento. Vou ler só um trechinho dela. É chegada a hora em que o Espiritismo deve revigorar e vivificar a essência mesma do cristianismo. Apagai, assim, por toda parte e para sempre, a cruel sentença que despoja a alma culpada de toda esperança. O arrependimento é uma virtude militante, uma virtude viril, que só os espíritos adiantados ou os corações ternos podem sentir. O pesar momentâneo e causticante de uma falta não arrasta consigo a expiação que dá o conhecimento da justiça de Deus, justiça rigorosa em suas conclusões, que aplica a lei de Talião à vida moral e física do homem, e o castiga pela lógica dos fatos, todos decorrentes do bom ou do mau uso do livre-arbítrio. Olha quanta coisa tem nessa mensagem. Ele está dizendo que o pesar causticante e momentâneo de uma falta não arrasta a expiação, não está pagando só pelo pesar, vem depois da reparação, né? Que é a lei de Talião, mas ele está dizendo que é Deus que aplica. E ele termina assim: amai os que sofrem e assisti o arrependimento. Assistir, no sentido, o verbo aqui está no sentido de amparar. Não é ver, assistir de olhar, de amparar. Então, amai os que sofrem e amparem o arrependimento, que é a expressão e o sinal que Deus imprimiu na sua criatura inteligente para a elevar e aproximar de si. Então ele está dizendo para a gente sempre amparar o arrependimento da pessoa, se realmente ele é sincero. Mas como é que a gente vai saber se é sincero? Pelo comportamento que ela vai ter posteriormente ao dito arrependimento, pelo discurso. Assim. O que vale é o exemplo é que arrasta, não é? Então é isso que ele está dizendo, João, o discípulo. Então essa questão do arrependimento é muito importante a gente verificar. E só mais um trechinho no livro Ação e Reação, também de André Luiz, no capítulo 2, no finalzinho do capítulo, o instrutor Druso nos diz assim, ele diz: libertemos o espelho da mente que jaz sobre a lama do arrependimento, do remorso e da culpa, e esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor da sua pureza. Então ele está dizendo que nós temos um espelho que reflete... A nossa mente é um espelho. Nós temos a nossa mente, que é um espelho, que reflete, que é um espelho divino, que reflete o sol, quer dizer, o amor, né? Reflete o brilho do sol, a pureza, o amor de Deus para nós, mas ele está sobre uma lama de remorso e de culpa.
É isso que é o problema, a gente tem que libertar. Então, libertemos. Quem tem que libertar é nós. Nós é que temos que fazer o trabalho. Somos nós. Somos nós. Tem um ponto aqui, vestidor do português. Somos nós. Então, somos nós, não é Deus que vai nos tirar disso aí. Não é, somos nós que nós temos que nos esforçar. É a imagem que nós carregamos durante tantos séculos, tantas encarnações, de que Jesus morreu por nós da cruz. O sangue dele nos basta. Ele derramou o sangue. Não é assim que funciona. Não é. A realidade é outra. O Espiritismo veio como diz João Evangelista aqui na Revista Espírita, ele veio nos revigorar e vivificar a essência mesma do cristianismo. Então, nós temos revigorados com ideias novas, não é? Então, quem tem que tirar esse espelho da lama, que é a nossa mente, somos nós. O esforço é nosso. É isso que a nossa irmã vai ter que fazer. E por enquanto ela não quer. Não quero. Irada. Continuando então. Irada respondeu a interlocutora: demônio, feiticeiro, secais de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu falei, não podia ser guarda nessa portaria, não. Já ia bater a porta, some daqui, ia responder, não dá, né? Tem que ter um equilíbrio aqui. Por isso que ele tem essa visão, gente, porque para estar nesse setor aqui tem que ter um equilíbrio. Como é que ele vai responder na mesma moeda para ela? Não é? Aí ele se iguala a ela. Ele se iguala a ela, que é o que a gente não deveria fazer no nosso cotidiano. Mais um ensinamento para nós. Que tantas vezes, às vezes, a gente tem situações, aquele que nos ouve, nós, que pessoas que nos agridem, isso aqui é uma agressão verbal, que nos agridem assim verbalmente. E a gente, não é? Às vezes tem aquela experiência e tal. Tereza está lembrando de um fato que eu estou lembrando também. Eu estou lendo a mente dela, é a mesma coisa. É a mesma fato. E a pessoa agrediu verbalmente e a gente... Não é que a gente é bonzinho, não é isso. Não é. Porque é aquilo, o reconhecimento do erro. Porque a gente sofreu isso há um tempinho atrás, uma agressão dessa gratuita, do nada. Quer dizer, gratuita assim, nessa encarnação, agora, não sei do passado, porque nós somos espíritos milenares. E nós não respondemos. Também não falei, meu irmão, que Jesus... Não, também não cheguei a esse ponto ainda, mas também não respondemos. Mas e o pensamento? O pensamento, né? E aí o pensamento ainda desenrolou uma certa violência no pensamento, porque é aquilo que nós temos que nos educar, mas pelo menos da boca não saiu nada, né? Gesto nenhum. Eu acho que um ensinamento que fica para a gente aqui dessa conversa última aqui dele, é que quando a gente desencarnar, a gente tem que dar conta da nossa própria vida. Coisa que a gente não está muito acostumado a fazer enquanto encarnado, porque a gente gosta de tomar conta da vida do outro. É mais fácil. A gente precisa começar a tentar se esforçar a modificar isso, porque para os outros a gente tem receitas prontinhas. Tinha que fazer aquilo, tem que fazer isso, não, por que fez, devia ter feito assim. A gente... Infelizmente, tem esse mau hábito, todos nós, pelo menos a maioria de nós, temos esse mau hábito aqui, enquanto encarnado estamos. Mas a gente deve entender aqui, com esse desenrolar desse acontecimento aqui, que como Paulo disse para ela, você precisa abrir a sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias. Então, quando a gente desencarnar, a gente vai ter que encarar as próprias necessidades, analisar o que a gente fez e o que a gente está fazendo. E aí a gente não tem como a gente aí ficar pensando na vida do outro, como é que o outro devia ter agido. Não, é a gente com a gente mesmo. Então é de bom alvitre a gente começar a pensar nisso enquanto estamos a caminho, enquanto estamos encarnados. Que a gente comece a se preocupar mais com as próprias necessidades, analisar os próprios erros, ver o que consegue mudar, o que não, e menos preocupado com a vida alheia, porque é um hábito muito ruim que a gente vai precisar tirar da nossa vida, que a gente vai precisar parar de fazer.
não é? Porque é o que o Paulo está dizendo, ó, no mundo espiritual cada um tem que dar conta de si. Ninguém vai dar conta do comportamento do outro. Mas se a gente passou a encarnação analisando o comportamento do outro, é porque esqueceu de analisar o próprio. Então, que essa lição, né, nesse momento aqui do livro, possa ficar para todos nós, não é? E ela, interessante que ela falou aqui, que ela está esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Graças a Deus, nós estamos filiados a uma doutrina que fala assim, que o céu, ele é um estado de alma, um estado de consciência, e que onde quer que nós venhamos a estar, se a nossa consciência está tranquila no dever bem cumprido que nos coube, a gente vai estar no céu. Mas existem outras filosofias religiosas que ainda acreditam que o céu é um lugar circunscrito. E acredito que a essa época, ela, como estava iludida, achando que ela estava ajudando a essas moças, né, que engravidaram fora do casamento, provavelmente, isso é uma análise minha, mas é o que acontecia muitas das vezes, ela estava se achando muito boa, né, se achando muito caridosa. Então, ela estava totalmente equivocada, mas ela, com essa ilusão que ela tinha, que ela era boa e caridosa, ela quer a companhia de Jesus e dos anjos. Mas a gente sabe que, como disse Jesus no seu evangelho, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque algumas filosofias religiosas propagam o quê? Se você falar que aceitou Jesus, você está no céu. O bom senso diz que não pode ser assim, porque Jesus disse que não é assim. Não é o Espiritismo, é Jesus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque o que vai depender de você entrar bem na vida futura é a parábola do bom samaritano. É quando você faz o bem, quando você ajuda o seu próximo. E o que essa senhora fazia era justamente ao contrário. Ela impedia de alguns espíritos reencarnarem, não é? Ela explorava as moças que compareciam lá ao seu consultório. Então, por mais que ela dissesse, né, eu acredito em Jesus, ou ela ter confessado isso para alguns religiosos, né, e ter recebido a absolvição terrena, com certeza a justiça divina sabe exatamente do comportamento dela. A respeito do que a Teresa está falando, no Livro dos Espíritos, na pergunta 1012, Kardec, até o título antes dessa pergunta, Paraíso, Inferno e Purgatório. Ele pergunta assim: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Aí os espíritos respondem que as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade e sua desgraça. E mais adiante ele complementa essa pergunta com outra pergunta. Diz assim: de acordo então com o que vendes dizer, o inferno e o purgatório não existem, tais como o homem os imagina? Aí a resposta: são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Então, o Vale dos Suicidas, ele existe por causa da questão da sintonia, de simpatia, que ele está dizendo aqui, da afinidade, da questão do erro. As colônias purgatoriais, os postos de socorro, tudo aí são afinidades que estão localizadas ali. Mas a Kardec faz um comentário logo após muito interessante. Ele fala assim: a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe.
provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então esse inferno eterno, isso aí não pode mais fazer parte da nossa cabeça, nem da nossa ideia enquanto espírito eterno. É como a Teresa colocou, eu trabalhar esperando o céu beatífico. Para o espírita, para o nosso raciocínio, já não vale mais. Assim como não vale também a gente trabalhar para ir para o nosso lar. Eu quero... O problema é nós conseguirmos atingir um estágio em que nós façamos o nosso trabalho, e aí, entre parênteses, a gente faz um parênteses dizendo que é um trabalho íntimo, é pela nossa melhora, simplesmente por isso. Simplesmente, entre aspas, né? Simplesmente por isso, pela nossa melhora íntima. E aí automaticamente, nós vamos estar situados em lugares melhores. E já estaremos começando daqui. O céu começa em nós. E o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia. O instrutor diz isso no livro Libertação. É o Gúbio, né? É o Gúbio. O inferno começa em nós, o céu começa em nós, desculpa, e o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia. Que também está em nós. Que também está em nós. Então, a nossa rebeldia é o nosso inferno. É isso que ele está dizendo. Né? Rebeldia então, no sentido de não cumprir as leis de Deus. Saber o que é o certo e o que é o errado e continuar fazendo o errado. Eu gosto muito, mas é bom, mas é assim. Mas eu não consigo. Mas é assim. Eu falo isso por mim em primeiro lugar, a gente sempre vai arrumar uma desculpa. Então esse é o nosso inferno e o céu. O Chico Xavier é o exemplo que a gente tem aqui. Nós temos a felicidade de ter sido contemporâneos dele, né, numa existência. Problemas ele tinha de sobra, mas ele vivia no céu. Por quê? O céu íntimo dele, né? Céu íntimo, propagando, claro, tem as vicissitudes que o corpo trazia, que o ambiente social trazia, como todos nós, e que Jesus também sofreu, não é? Que Jesus também sofreu. Sofreu a indignação, sofreu a violência física, verbal, acusações. O exemplo maior é ele. Mas o céu já estava nele, completamente. Então é o céu que começa em nós, né? É isso que a gente tem que raciocinar. Parágrafo 5.9. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Olha só o detalhe, ele não reagiu, gente. Igual, não xingou, mas ele falou mais sério. Com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto de servidores de boa vontade. Então, os doentes, ele está dizendo que está numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal, que é o caso do próprio André Luiz. É um doente que reconheceu o seu mal, não é? Ele não foi como suicida indireto? E aí? É um doente que reconheceu o seu mal e procurou trabalhar. Então, é a casa de trabalho, que serve outra coisa para todos nós. Nós estamos numa casa de trabalho. Onde é que nós moramos? Em última análise, no nosso corpo. Eu moro na Penha, no Rio de Janeiro, no Brasil, mas eu moro no meu corpo. A partir daí eu tenho que começar o meu trabalho, onde eu convivo, com quem eu lido, o trabalho de relacionamento, e vai abrangendo o raciocínio para ir por diante. Então, doentes que se encontram, somos todos doentes que nos encontramos numa casa de trabalho e que reconhecendo o nosso mal, quanto nós somos maus ainda temos que nos melhorar. Nosso lar não é uma colônia de espíritos puros. Nosso lar é uma colônia de transição e onde, como o Paulo coloca, estão os doentes que reconhecem o seu mal e tentam curar-se. Como? Trabalhando. Não é? Ajudando, porque é o que a gente vai ver, que a Narcisa, ela chegou lá com dificuldades, como o André Luiz, mas se engajaram no trabalho, porque tem pessoas que estão achando que ir para o nosso lar é ficar à toa, mas a gente já está vendo aqui que para você adentrar o nosso lar, você tem que estar com vontade, com boa disposição de trabalhar. Encerramos aqui o nosso programa de hoje, desejando muita paz de Jesus a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.